Bem-vindos a mais um programa com Divergência, hoje com uma cara nova no nosso painel, a doutora Maria João Castro, que eu vou passar a tratar por Maria João, que é professora universitária do Ensino Superior e é deputada do Partido Socialista. E tem um doutoramento em História Política, Cultural e Cultural Contemporânea. E trouxe-nos aqui como tema para a abertura do nosso programa a crise dos partidos tradicionais e as sondagens, as últimas sondagens da sua análise. Podemos começar por aí. Maria João. Ora, boa tarde a todos, neste caso. Agradeço imenso o convite para estar aqui em algo novo e uma iniciativa muito interessante, porque mostra o dinamismo que a sociedade civil pode ter e isso é muito importante. Porquê é que eu trouxe este tema? Porque é uma coisa que me angustia muito, porque antes de eu ser do PS, eu sou portanto, democrata. E a democracia ocidental, de tipo liberal, é o menos mau de todos os sistemas que foi, de facto, construído. E ele tem passado por algumas crises, no século passado passou, e até deu, a sua crise deu origem a ditaduras brutais, quer de extrema-direita, quer de extrema-esquerda, e nós estamos a viver uma situação muito semelhante hoje, quando nós olhamos para os países da Europa Ocidental e para os Estados Unidos. O que nós estamos a assistir é uma regressão das democracias. Os partidos que formaram esse sistema, o Partido Socialista Social-Democrata e os partidos democratas cristãos, liberais, estão em crise e as alternativas que nós vemos surgir são alternativas muito populistas de extrema-direita e que põem em causa os princípios daquilo que devia ser o chão comum entre nós. Portanto, quando eu vejo o ataque ao Capitólio, quando eu vejo o ataque ao Planalto, quando eu vejo a Giorgia Meloni ganhar em Itália, etc., eu acho que nós temos que realmente nos interrogarmos aonde é que os partidos tradicionais falharam. E eu, que sou uma mulher de esquerda, de centro-esquerda, sou do PS, olho e vejo o que está a passar com o PS em França, na Grécia, com o Partido Trabalhista Inglês, que apesar de tudo também não consegue ganhar eleições. Vamos ver o que é que vai acontecer em Espanha. Em Portugal, enfim, o PS ainda está, portanto, no poder, mas vamos ver o que vai, portanto, acontecer. E nós temos que nos interrogarmos o que se passa, que respostas é que nós não estamos a conseguir dar, para que as pessoas prefiram as ilusões populistas, oportunistas da extrema-direita. E as últimas sondagens mostram isso, é que a alternativa que tem que existir à nossa direita, e que deveria ser PSD, ou Iniciativa Liberal, o que nós vemos é que isso não chega. Ou seja, é mesmo o Chega que aparece como uma força, portanto, decisiva para que haja poder. Ora, o Chega é uma força racista, contra o regime democrático. Aliás, eles falam em refundar esta República, e isso é uma coisa que acho que nos deve fazer pensar. Pronto, começo por aqui. Vicente, a dizer sobre isto, não é uma preocupação para nós todos, para os democratas, um pouco esta ascensão, digamos, dos partidos soberanistas, nacionalistas, xenófobos? Antes de mais, cumprimentar também o caminho do João, que é um gosto vê-lo aqui nestas circunstâncias e podemos aqui tocar algumas ideias certamente que serão vivas e interessantes. É evidente que qualquer tipo de extremismo me preocupa, sendo eu liberal, por maioria de razão, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Não é? Pronto, e, portanto, a situação, o que acontece aqui, não resulta, na minha opinião, não foi descrito pelo Maria João, não acontece por acaso, acontece por razões. Isto não há nada aparece no âmbito da sociedade e no âmbito da dimensão política da sociedade por acaso. Provavelmente a razão principal é que não há firmeza de liderança,
E se nós fizermos uma análise aos últimos 70 anos, os líderes que construíram a Europa e reconstruíram a Europa depois da Segunda Guerra Mundial já desapareceram. Não há vestígio A deles. força desses líderes, não é? Não há. Começar pelo Monet, já nem falo de um Churchill, falo de um Monet, de um Schumann, dos pais construtores, um Adenauer, um Gaspari, etc., que construíram a Europa, que tiveram a responsabilidade de construir a Europa. Não vemos liderança com essa firmeza. E acho que há aqui um fenómeno que também acontece um bocado em vários países, não é só aqui, que é, eu acho que alguns valores que existiam naquela altura começaram a desaparecer. E eu olho para muito lado, em vários países e em Portugal também, e eu acho que, por exemplo, os interesses pessoais dos governantes e os interesses partidários dos governantes sobrepuseram-se ao interesse dos portugueses. E as políticas que eles tomam, que decidem tomar e põem em prática, têm exemplificado. Portanto, para mim não é nenhuma surpresa que episódios como Chega aconteçam. Eu aqui tenho uma pequena discordância com o Mário João, porque o Chega não é antidemocrático. Dizer que refundar a democracia não significa que a gente quer uma coisa completamente diferente. Ou neste caso, o regime, porque eles não falam em alterar o regime de uma democracia para outra coisa diferente. Querem um regime democrático na mesma. Querem é feito com uma estrutura diferente, provavelmente que vai ter consequências práticas. Imagino eu num sistema de governo. Sim, acho que aí será a grande diferença. E depois há uma coisa que todos nós devemos fazer, e eu faço, como eu muitas vezes não gosto do resultado da eleição, mas eu aceito sempre a vontade popular. Quando a vontade popular se expressa nas eleições, seja em favor de um partido ou de um candidato que eu tenha apoiado, ou não, eu tenho que respeitar esse resultado. E eu, que não sou socialista nos últimos anos, tenho aceito, sem problema nenhum, a expressão popular. O que é que eu gostava que acontecesse? E acho que aí é a responsabilidade dos políticos que não o fazem, na minha opinião, intencionalmente. Isto não é só do PS, bem, também dos outros partidos que já estiveram no poder, nomeadamente em Portugal, quer diretamente, quer indiretamente. Já não se pode excluir o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda destas considerações, que é o facto de nós não estarmos a educar as pessoas para terem uma cidadania crítica. A nossa população é crítica e o resultado, pronto, eu vou dizer isto, já escrevi isto num artigo, e portanto vou usar esta expressão. Em vez dos cidadãos serem exigentes com quem os representa e quem os governa, de exigirem mais trabalho e mais resultados em prol de uma melhoria a nível nacional, estão-se a contentar com as migalhas ocasionais que lhes são dadas. E acho que nós estamos a pagar esse preço. Tudo o que eu fazer tem uma questão muito central nesta questão, como o vice-secretário colocou, que é de facto sermos pouco críticos relativamente às coisas que vão acontecendo, não é só na política, em tudo, na sociedade, e isto pode ser um mal para a nossa democracia, não é? Antes de mais, boa tarde a todos, cumprimentar todos os meus colegas de painel. Eu, quando falamos nesta questão da crise dos partidos políticos, eu vejo a coisa de uma forma mais leve. Eu acho que a primeira questão é que nós temos, isto é PS, PSD, são todos. Temos muitos políticos que fazem promessas que não cumprem, e as pessoas esquecem-se. Depois temos a questão da falta de bandeiras. Nós hoje olhamos para aquilo que é a política e nós antes sabíamos o que é que os partidos defendiam e hoje temos alguma dificuldade. Hoje todos falam em contas certas, todos falam em reduzir déficits, não há bandeiras e vemos o que é que está a acontecer com o Bloco de Esquerda, que deixou de ter aquelas bandeiras radicais de esquerda, da liberalização das drogas e foi por aí abaixo e hoje pouco ou nada existe. E depois, a outra questão que eu vejo é que nós temos uma sociedade, parece um contrassenso, cada vez mais antissocial. Portanto, aquela partilha, aquele debate que havia nos cafés, os partidos políticos também eram um ponto de encontro das pessoas, onde as pessoas sentavam, tomavam o seu café, falavam de política, falavam da atividade. Hoje as pessoas falam por um chat, no Messenger, no WhatsApp, recebem uma notícia que é falsa, uma fake news e divulgam, propaga-se.
E depois, a outra questão que eu também considero que é relevante é que nós olhamos, por exemplo, para a Europa, e se nós formos a ver as últimas eleições, nós temos uma rotatividade de políticos muito grande. O António Costa corre o risco, não é o mais antigo, mas é o terceiro mais antigo da Europa a ser eleito. E o António Costa foi eleito há 5 anos atrás. Não é? Não foi há 10, nem há 15, nem há 12. O mais antigo, se não estou em erro, foi em 2010 e outro depois em 2013. Isto é um sinal que as pessoas realmente estão muito cansadas e querem esta rotatividade grande. Agora, o que é que eu acho que são os próximos desafios? O desafio maior que nós temos é de chamar as pessoas a virem participar na atividade política. Não significa que elas tenham que exercer cargos políticos, mas também nós temos que olhar e dizer os políticos que estão são mal remunerados e as pessoas às vezes não se identificam com isso. Se calhar nós, em vez de termos tantas câmaras municipais e tantas juntas de freguesia, se calhar podíamos pegar no lápis e no Excel e fazer um ajustamento e dar-nos melhores condições. Eu percebo, existe esse problema, porque não há sistemas perfeitos. O Excel funciona muito bem, não é? Não há sistemas perfeitos. Nós vemos a questão das NUTs, também não funcionam bem e é uma coisa muito mais leve, mas era preciso remunerar melhores políticos, era preciso dar limitação de mandatos em todos os órgãos, não é só ao candidato à Câmara, não é? Aos deputados também havia de haver limitação de mandatos, aos ministros, aos secretários de Estado, a todos os órgãos, de maneira que as pessoas, quando lá fossem, tivessem uma missão e às vezes não se arrastassem no superior interesse, não coletivo, mas muitas vezes dos partidos. E nós vemos, e temos um bom exemplo, em que recentemente o Partido Socialista teve que votar uma matéria na Assembleia da República relativamente ao Infarmed para o Porto, e houve alguns deputados que tiveram a generosidade, a bondade e o sentimento de pertença da cidade e que não votaram alinhados com aquilo que era o interesse superior do partido. Agora, como é que nós vamos pegar em jovens que estão completamente viciados nas redes sociais, em que estão completamente desligados daquilo que é a realidade? Porque nós que estamos na política, e eu já o disse e volto a frisar, nós estamos numa bolha, nós sabemos quem é o adjunto, quem é o assessor, sabemos quem é o chefe de gabinete, sabemos o nome do motorista, sabemos tudo. Mas as próprias pessoas não sabem quem é o político, muitas vezes. Não sabem o nome do candidato à Câmara. Se nós agora fizéssemos um exercício fácil, eu perguntava qual eram os últimos 3 candidatos do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto e ninguém se lembra. Eu também não me lembro. Mas os 3 candidatos a presidente, nós temos dificuldade em lembrar-nos. E estamos aqui. Portanto, imaginem quem está fora da política ter que manifestar-se e ter que ter opinião. Portanto, isto é um trabalho que o Parlamento Jovem, que é uma iniciativa muito interessante, tem que ser muito mais proativo, não é? E as pessoas têm que perceber que a política é uma iniciativa que pode trazer vantagens, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da participação. Porque cada vez que uma pessoa não vota, estão outros a tomar decisões por elas. E depois acontece os extremismos. Porque as pessoas, eu vejo hoje, e não querendo monopolizar aqui a matéria, eu hoje vejo, e há aqui uma classe social, que é a classe social média, que está a querer desaparecer do ato eleitoral, porque está cansada do modelo. E é uma pena. E agora é preciso recuperar os jovens e é preciso também recuperar. Eu, quando falo do Parlamento Jovem, é a maneira que nós temos de as pessoas saberem o que se passa e como é que funciona. Porque há pessoas que nem sabem o que é a Assembleia da República. Há alunos do 10º ano e do 11º que não sabem o que é um deputado, como é que funciona, porque é que existe a Assembleia da República, e esta relação de proximidade eu acho que é relevante. Agora, isto não é um projeto que se faça num ano, é um projeto que demora muito tempo, e a maior preocupação que nós temos também é que às vezes existem partidos políticos que já estão no poder e que às vezes dão protagonismo demais por interesse estratégico a alguns partidos, como a alguns, entenda-se, o Chega, e que agora a questão não interessa, é preciso tirar o tapete novamente ao Chega. Mas já lá vamos. Vejam, mas há uma coisa que isto nos leva a uma conclusão um bocado óbvia, que é os partidos fechados em si mesmos. Sim. E não... Isso é outra coisa, sim. E por isso mesmo é que nós, quando olhamos para os jovens, e foram aqui falados os jovens,
vemos que se há partido, por exemplo, aqui a Iniciativa Liberal, é um dos partidos que neste momento mais atrai os jovens. Eu fiz campanha no Porto e percebi isso. Muitos jovens entre os 18 e os 20 e tal anos era a Iniciativa Liberal, era o LIVRE, curiosamente também, embora e o PAN e muitos outros partidos. Agora, há aqui, e já vou falar nisso, porque eu acho que os partidos políticos acabaram por se fechar sobre si próprios e, portanto, reproduzirem lógicas de poder, estão em circuito fechado. É muito difícil, eu vou falar pelo meu partido, alguém de novo que chega e que quer participar, é muito difícil e nós sabemos isso, não é? Porque há lógicas de pequenos poderes que se estão, portanto, reproduzir. Eu devo dizer que tento fazer o contrário, sou secretária de coordenadora de uma secção do Centro Histórico do Porto, de Santo Ildefonso, e neste momento sou a mais velha e estou a, portanto, dinamizar com várias coisas, mas é muito difícil e tenho críticas por isso também, por estar a sair e ir ao encontro da sociedade civil. Mas eu queria voltar atrás porque aqui os meus colegas de debate disseram coisas com as quais eu estou de acordo e outras não. Eu acho que esta crise também tem que ver, e perdoa-me a minha formação em História, com uma mudança de paradigma que estamos a viver. Estes tempos são tempos difíceis, não é? Nós estamos a economia que muda, o modelo económico, portanto, globalização. Mas a economia tem estado a trabalhar bem, mas... Sim, no caso do nosso país há bons resultados, mas as pessoas... mas as pessoas, e aqui foi falada a classe média, está a empobrecer. A classe média está a empobrecer um pouco por todo lado. Portanto, nós estamos a criar, digamos, sociedades muito mais dispares, muito mais... aquilo que a Europa criou durante décadas, que foi uma coesão social, isso está a desaparecer. E, portanto, o deslace, não é, desta, digamos, coesão e destes valores, está a criar desigualdades profundas. E há uma classe média empobrecida, há trabalhadores que já não se identificam com as propostas tradicionais, porque também é importante dizer que as pessoas que votaram Trump, ou votaram Bolsonaro, ou votaram... não são todas fascistas. São pessoas, portanto, desesperadas à procura de, digamos, soluções. E muitas vezes os partidos tradicionais não lhes estão a dar. Mas nós estamos numa mudança de paradigma, do meio ambiente, de tudo, e é difícil para os partidos tradicionais darem respostas. Porquê? Porque são problemas tão complexos que não há respostas fáceis. Ora, o Chega dá respostas fáceis. Os partidos populistas dizem-nos a solução é esta, expulsar imigrantes, não sei. Nós sabemos que não. Nós sabemos que não. E, portanto, para problemas complexos, é muito difícil dar soundbites, que é aquilo que a comunicação social hoje também vai, de facto, à procura. Portanto, isto torna, digamos, comunicação mais, portanto, difícil, digo eu. Educar para a cidadania, sim, e uma das coisas que nós temos que fazer enquanto partidos, portanto, democráticos, é valorizar a política. A política é uma coisa digna, política em grego é cidadania, e, portanto, é uma coisa que nós temos que realmente fazer. E é verdade que não estamos a fazer isso. Agora, o respeito pelos partidos que ganham eleições, que o Vicente disse. Não é pelos partidos, é pela decisão popular. Mas cuidado com isso. Porque eu, claro que, teoricamente, sim, eu só quero lembrar aqui que o Hitler foi eleito. Sim, e a seguir destruiu o regime democrático. Não foi eleito. O Trump foi eleito e fez tudo para destruir a democracia dos Estados Unidos. O Hitler foi eleito, mas não conseguiu fazer governo. Conseguiu com os católicos alemães que lhe deram. Demorou. De qualquer maneira, fez-lo dentro do enquadramento da Constituição de Weimar. E a seguir acabou. Tudo bem. Ou seja, não basta ganhar eleições para ser democrático. Houve uma revolução na Rússia. Os menshevicos chegaram ao poder, queriam fazer alterações sociais
gajos do género. E o Kreski foi eliminado pelo Lenin. Entraram numa revolução, portanto, isso não é isso que Eu não sou, não tenho simpatia pelo Lenin. Mas, João, deixa-me só interromper só para ver. Diga. Se eu não sou poeta do Chega, já muitas vezes critiquei o Chega. Agora, quando venho dizer que o Chega é um partido antidemocrático, não é. Senão não tinha sido aceito pelo Tribunal Constitucional. Peço Tem que fazer alterações à própria organização. Aos estatutos, aos foram aprovados, não foram? Há partidos que foram aprovados pelo Tribunal Constitucional, certo? E não me parece que nós temos que nos lembrar que as últimas eleições para o Congresso eram por metodonte e depois não interessou e mas isso não é antidemocracia. Mas a questão é o interesse momentâneo. Não, foi aqui a palavra que a Maria João referiu. Eu acho que o Chega tem tiques. Não tem tiques, tem lá menos que são antidemocráticos. Porque dizem que são contra o que aconteceu depois do 25 de abril. Maria João, nós temos dois partidos eleitos desde. Já não me lembro quando é que o Bloco de Esquerda foi para o Parlamento pela primeira vez, não é? Sim. Nós temos dois partidos, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, que apregoam publicamente, que defendem as ideias do Trotsky e do marxismo e leninismo. O Bloco já não é trotskista, eu não estou aqui para defender o Bloco não, de Esquerda, não. Mas o Bloco de Esquerda já não é trotskista. E o Partido Comunista, que defende coisas que eu não defendo, certo. O Partido Comunista acabou por fazer um compromisso com o regime democrático, gera várias câmaras municipais e não me lembro de nenhum gulag em nenhuma das câmaras municipais que o Partido Comunista digo eu que não tenho qualquer simpatia com o Partido Comunista. Mas então a pergunta que eu lhe faço é, se eles fossem poder, o que é que fariam? Sim, mas ainda bem que não sou. E devo dizer que isso se deve ao partido, devo dizer que se deve ao Partido Socialista que eles não sejam poder. Ao Mário Soares, à luta que o Soares fez. Mas eu, por acaso, há um bocado estava a falar e o Vicente estava com um aspecto de negação do que ele estava a dizer. Olha, Parlamento Jovem. O que é o Parlamento Jovem? É a abertura aos jovens ou é o reforço das jotas? Eu não percebo. Eu fiz Parlamento Jovem. É que eu vejo o Parlamento Jovem e normalmente o jovem é vir às escolas. Não. Sim, mas eu fiz Parlamento Jovem. Não é reforçar as jotas. Eu sei que sim. Devo dizer que não é reforçar as jotas. Nós passámos, já disse isto aqui, vou dizer outra vez, nós passámos uma obediência ao líder do regime para uma obediência ao líder do partido. É o que acontece hoje. Quem é que obedece ao líder do partido? Peço desculpa, mas isso eu disse aqui. O seu líder da bancada parlamentar, o Eurico Português, não sabe qual é uma das principais funções do deputado. É fiscalizar. Quem? E fiscaliza o governo. Desculpa, nós sabemos bem que normalmente quando há um consulado num partido tem que estar no governo. É normal que quando o partido está no governo que haja. Não é normal, é normal dentro do nosso sistema. Simpatia maior pelas políticas. Mesmo assim, devo dizer que internamente nós muitas vezes damos, damos murros na mesa face a determinadas questões. Eu isso não ponho em causa. Não ponho em causa o que acabou de dizer relativamente à referência do Nuno, não pus em causa aquilo que o Sérgio Sousa Pinto fez quando o PS fez um acordo com o Exatamente. Negando praticamente todo o lugar do Parque do Mário Soares. Eu devo dizer que o PS é o partido que tem liberdade de voto, com exceção de questões que têm a ver com... Mas está mais à esquerda do que estava em graças a Deus. Graças a Deus. O papel, eu não sou, é uma expressão. Eu não sou socialista, mas graças a Deus reconheço e agradeço o papel do Mário Soares no 25 de novembro. Senão hoje em dia essas coisas... E antes do 25 de abril. Foi preso 13 vezes, também lutou quanto quer contra uma ditadura, quer contra a hipótese de uma outra ditadura. Pronto, certo. O Mário Soares nunca teve simpatia por qualquer tipo de ditadura. Certo, mas tomou as suas posições quando devia tomar, e depois, aí está, era um homem com coragem política e coragem física, que é uma coisa que se calhar os nossos políticos... Hoje em dia não têm. Não, mas isso estamos de acordo. Estamos de acordo. Há uma coisa que estamos de acordo. A falta de lideranças corajosas e firmes e que não tenham medo
é E com ineficaz. estratégia. E com estratégia. Se nós Infelizmente é uma temos... das coisas Há aqui uma- depois podemos concluir, porque Não, mas já falou nós bem. depois vamos dizer. É a falta de homens de liderança. E mulheres. Na Europa. E mulheres. Homens com letra grande, com letra grande. Não, homens e mulheres. Exato. Com grandes Sim, claro que sim, é que não tenho a mesma dúvida. Muito sinceramente, o artigo vai sair a seguir, não há problema nenhum, vai ser público. Mas acho que o António Costa está longe de ser um líder convicto. Eu agora Na vou fazer. Europa é muito conceitual. Ah, bem. Eu acho que o Costa tem outros problemas também, sim. Mas é uma coisa, Vicente, o problema não é o Costa. O problema é os outros todos, já vão tudo. O governo- Todos os líderes do PSD, do Estilo Liberal. É isto. Essas Sabe, os erros dos outros não Não, justificam não, que nós o façamos. não, Certo? mas é Se os outros fazem erros, nada justifica que a gente vá fazer os mesmos erros. Vicente, eu não falo de Vicente, eu não Vamos falo voltar aqui só a um ponto. Não, eu só não que Vicente, eu não quero falar de erros. Eu estou a falar de espírito de liderança. Eu não vejo nos outros o espírito de liderança para também assumir esse problema. Peço desculpa, isso não justifica aquilo do António Costa. Mas- Ou a falta de espírito de liderança nos outros partidos não justifica que o António Costa seja. Desculpe. Quer dizer, olha, eu hoje fiquei um bocadinho irritado com aquela situação do Hugo Mendes, não é? Pronto. Eu também fiquei. Não tenho a mínima dúvida, quer dizer, então, ele diz que se soubesse, eu não percebo, já há uns tempos atrás, quando isto começou, o António Costa disse que tem que me preocupar com os assuntos que tenho sobre a minha gestão. Os outros gerem como quiser. Não, o Primeiro-Ministro não pode dizer isso. O Primeiro-Ministro tem que ter conhecimento das coisas que os outros ministros fazem, porque é ele que os escolhe, é ele que os ordena, se decidir. Peço desculpa. Quer dizer, que falta de regra. Desculpa, está a pensar a sua ideia, não é? Exatamente. E, portanto, quando ele me diz assim, quando eu ouvi aquilo e pensei, ele tinha pedido na altura que o Hugo Mendes fosse demitido na hora. Eu peço desculpa. Quantas asneiras fez o Cabrita até o António Costa o despedir? Ou exonerar-se de frente do tema? E quem é que foi que mandou embora a Constância Urbano de Sousa? Não foi o Presidente da República? E o Pedro Nuno Santos? Foi o António Costa que desautorizou, e muito bem o Pedro Nuno Santos, com aquela loucura de 2 aeroportos, mas foi incapaz de tomar a decisão que devia ter tomado, que era despedi-lo na altura, despediu-se, ou seja, já sabemos que não é demitido. Desculpe, portanto, acho que foi se bem me recordo, acho que foi o João que disse isto num dos programas, que este tipo de asneiras que eram feitas pelos ministros eram favoráveis ao António Costa, porque os protegiam, portanto, as asneiras eram feitas pelos outros e ele controlava em alguns jornais. Eu peço desculpa, acho que eu vou repetir, eu nunca pensei em vir a defender assim publicamente, como tenho defendido recentemente, o Márcio Vaz, porque ele fez asneiras, mas assumiu-as. E eu não vejo esse tipo de assunção. Há muito, não é de agora, há 20 ou 25 anos, que isto desapareceu da política portuguesa. Desde Guterres. Tu E agora só o Jorge Coelho. está bem. E a Leonor Coelho. E a Leonor Coelho, certo? É verdade. Foram os únicos a assumir. O Pedro Nuno Santos veio agora, com muito esforço, assumir a questão. São diferentes. Só uma coisa que o Nuno disse que é muito importante, que não vai acontecer neste país. Porque interessa aos partidos. Que é, eu não percebo como é que há limitações para o Presidente da República, que nem sequer tem um cargo executivo. Não, o Presidente da República não é titular do Poder Executivo, mas tem uma limitação de 2 mandatos. Isso acontece porque nós sabemos que nos sistemas presidenciais são dois mandatos de limite, certo? Mas eles se fizessem governo. Em Portugal, não. Os Presidentes da Câmara têm, como o Nuno disse, agora um limite de 3. E os deputados? Porquê que os deputados podem ser deputados toda a vida? ainda mais grave é Porque são os vereadores, não é? Está bem, não é mais grave. Os Os vereadores podem estar à 20 e está bem, mas quanto mais não seja, há uma limitação da sua ação que está circunscrita no terreno. Um deputado toma decisões, o Jerónimo de Sousa, que eu saiba, é o exemplo mais antigo que eu saiba, que me lembro, à exceção de 2 ou 3, um ou 2 interregnos, foi deputado da Constituinte. E foi deputado da Assembleia da República até há pouquíssimo tempo. Um que não teve interregno, só foi para o governo, foi aquele que foi presidente da Associação Académica de Coimbra, do Partido Socialista, de Barbas. Não, ele foi ministro da Justiça, chegou a ser ministro da Justiça. Quem? O Alberto Martins? Alberto Martins. Alberto Martins, não. Mas não, teve deputado. E a questão é esta. Foi sempre
deputado, Mas ministro, isso é uma proposta que a Iniciativa Liberal pode Já ser faz parte. Ora, vamos mudar de assunto. Mas a questão é esta, só que isto é importante, é que o nosso sistema político limita que os cidadãos passem pela experiência de ter decisão. Porque é um número muito restrito de cidadãos que chegam aos cargos de decisão política. O Nuno Camilo trouxe para debate algo que é muito importante nós abordarmos, que é aquilo que foi testado e parece com sucesso, a especialização domiciliária. Porque depois há um outro tema que é o futuro da escola, que vamos deixar para o final, porque é um tema muito mais transversal. mais transversal. Mas esta questão da hospitalização domiciliária foi, de facto, uma medida que veio aliviar os hospitais e, ao mesmo tempo, tornar mais gerível, digamos, o acesso à saúde, digamos. Eu devo dizer, primeiro, que não sei quem é que tomou essa decisão. Sei que não é uma decisão recente, não sei se foi o anterior governo ou o anterior governo, não sei qual foi. Não tive tempo para aferir isso. No entanto, reconheço que este governo, nomeadamente com este ministro, o Dr. Manuel Pizarro, e o seu CEO, não é? Fernando Araújo, um chama do Cristiano Ronaldo da saúde, e assim Eu vamos preciso chamar o Messi da saúde, não vamos entrar em polémicas. Não vamos entrar em polémicas sobre isso. O que eu vejo aqui é que é uma medida que está a dar visibilidade e que é importante. Primeiro, por duas questões. Tiramos peso ao Serviço Nacional de Saúde, primeira questão. Segunda, damos mais dignidade aos doentes. Porque, na verdade, o doente em casa tem sempre um tratamento muito melhor, salvo raras exceções, do que fora. E depois, até do ponto de vista da saúde, não é? Quando nós temos aquelas bactérias multidisciplinares que atacam em toda a linha e que destroem o sistema imunitário e põem em causa muitas vidas, as pessoas também se conseguem proteger disso. E vemos aqui realmente o Sistema Nacional de Saúde a tornar-se mais humano, mais próximo. Eu acho que nós devemos ter também este espírito construtivo e de crítica pela positiva, e acho que é destacar este projeto. No entanto, acho que ele devia ser mais divulgado, devia haver divulgar no sentido das pessoas saberem. E eu digo isto porquê? Porque, na verdade, durante esta Páscoa, quando nós estamos em família, falamos de muitas coisas, não é? E falava com uma pessoa da família sobre isso, e a pessoa dizia, mas eu nunca ouvi falar disso sequer. E é uma pessoa que lê jornais, que eu considero que é instruída destas questões do dia-a-dia, da política, e a pessoa dizia, mas eu nunca ouvi falar disso. Eu disse, mas é verdade, olha, até por causa de um familiar nosso que está doente e que se calhar, em vez de ir para o hospital, se calhar podemos trazê-lo para cá. Pronto, e isto é sem dúvida uma evolução significativa. E acho relevante e fico muito contente com este passo que é dado, porque na verdade nós também temos que fazer outra coisa, que é, nós temos que, eu gostaria de usar uma expressão que fosse feliz, que é, nós devemos educar e sensibilizar as pessoas que vão aos hospitais, porque na verdade o que nós temos é, encravou uma unha, urgência, partiu outra unha, urgência, tem uma tosse e acha que é urgência. E o Sistema Nacional de Saúde tem aqui uma subcarga muito grande, não é? Mas também os governos devem, ao mesmo tempo, criar um conjunto de regras de maneira a que as próprias pessoas possam tornar a ver a saúde de uma maneira diferente. E nós vemos hoje que esta questão do antissocial, em que a pessoa está mais ligada ao seu telefone, faz menos exercício físico, a questão da obesidade, que é uma coisa que preocupa, é verdade que houve uma redução relativamente àquilo que era o açúcar e os custos, o imposto do açúcar, como assim foi divulgado, mas isto também era uma questão que nós podíamos contrabalançar, obrigar as crianças a fazer exercício físico, contar para a média de ingresso para a universidade, elas começarem a ter gosto, sensibilizar as pessoas para o exercício físico, de maneira a tirarmos pessoas do Serviço Nacional de Saúde. Porque, na verdade, o que nós temos é uma subcarga muito grande, e às vezes com medidas relativamente simples, eu chamo disto quase uma medicina preventiva, não é? Porque se eu tiver as pessoas a fazer exercício, elas não vão parar tão depressa ao Sistema Nacional de Saúde. E felicito este incremento e espero que ela possa
dar muito mais divulgação. Também São teve 9.000 pessoas que já foram abrangidas tem a no ver ano passado. muito também com a liga, com a disponibilidade dos médicos para poderem fazer esta mobilidade, terem esta mobilidade. Muitas vezes. Portanto, é sempre complicado, porque quando mete a ordem dos médicos é complicado, não é? Eu confesso que neste assunto, e não tive tempo também de pesquisar, não estou assim tão à vontade, parece-me a mim, pelo aquilo que o Nuno escreveu, que pode ser um passo no sentido certo, porque não há dúvida que está aqui uma alternativa relativamente às circunstâncias e às realidades que são vividas no Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente a nível das urgências. Parece-me sim que deve ser objeto de uma melhor comunicação, mas espero que, à semelhança do que já aconteceu no passado, se a experiência se vir a revelar incapaz de manter esses resultados e vir a ter uma inversão naquilo que está a acontecer, espero que haja sensatez suficiente para acabar com a mesma. Porque eu acho que isto é um dos problemas que também acontece em Portugal. Muitas vezes chega-se à conclusão que a ideia na teoria era muito boa, que na prática começa a dar resultados e que depois, mais à frente, os resultados ficam aquém do que era expectável. Infelizmente, em vez de acabar com a experiência e canalizar recursos para outra alternativa, persiste-se no erro. Isto é o meu grande problema. De resto, estou de acordo com aquilo que o Camilo disse. Eu não sou, graças a Deus, quando as outras pessoas têm razão e me apresentam um argumento que é mais válido que o meu, eu aceito. Não fico pior por causa disso. Já disse aqui, né? Se eu alguma vez for o governo, um dos meus mais diretos colaboradores tem que pensar de maneira política diferente de mim. Não pode pensar com ele, não quero pensar em lucro, quero que me deem alternativas diferentes para poder progredir. Aliás, já está na discussão há muito. Exatamente. Partindo do princípio que nós somos os donos da verdade, alguma coisa está. Não é necessariamente idêntico ao Hitler ou Lenin ou outro do género, mas pensar que só há uma verdade absoluta, a Ana Arendt disse muito bem, no dia em que houver só uma verdade absoluta, acabou-se a diversidade de pensamento. Isso é mau para as pessoas que podem ir para a sociedade. Maria João, sobre esta questão da hospitalização. Eu agradeço imenso ao Nuno que tenha trazido esta notícia. Eu também não pertenço à Comissão de Saúde, estou mais ligada à cultura, é a minha área, educação alguma coisa e às questões políticas, mas de facto este é um exemplo daquilo, porque quando o Fernando Araújo, o novo CEO, esteve no Parlamento, eu que tenho uma opinião muito boa sobre ele, sobre a gestão que ele fez no Hospital São João, que mostrou que durante a Covid o Hospital São João, o navio almirante de todos os hospitais, manteve as consultas, as operações. Ele é de facto um gestor muito bom e eu às vezes acho que no caso do SNS não é só dinheiro que falta ao SNS, acho que é reorganização. E acho que o Fernando Araújo é a pessoa certa. Também sou suspeita de achar que o Manuel Pizarro pode dar aqui uma tónica diferente, porque é um homem com muito bom senso, é médico, ouve, mas neste caso isto vai ao encontro daquilo que eu ouvi quando ele esteve presente na Comissão de Saúde. Eu confesso que também não sabia que isto era possível e, portanto, mostra que é necessário divulgar. Isto é muitíssimo importante, mas aquilo que o Fernando Araújo dizia é que as políticas de saúde têm que ser, antes de mais, completamente preventivas. Portanto, antes de que as pessoas cheguem aos hospitais, é com hábitos de saúde, na educação física, alimentação, quer dizer, que é preciso trabalhar para que as pessoas não cheguem portanto, aos hospitais. Portanto, trabalhar as OSFs, nós temos aqui uma perto do Covelo, que é a minha, que funciona muitíssimo bem, muito bem, eu estou lá, e portanto, antes das pessoas irem para as urgências e mexer, portanto, os centros de saúde são muito importantes, e a proximidade.
E isto é uma medida de proximidade, que deve ser feita ao nível da saúde mental, de que agora se fala tanto, não é? Se calhar nos centros de saúde, mais psicólogos nas próprias escolas. Ou seja, o que ele, portanto, disse é que há um conjunto de medidas muito transversais que têm que ver com a educação, que têm que ver com a data de outras áreas, que são fundamentais, exatamente para que as pessoas depois não entupam o Serviço Nacional de Saúde, que continua a ser uma das mais-valias que este país tem. Ele está bastante exaurido. A Covid deixou muito exaurido. Mais uma vez, eu sei que com o mal dos outros nós podemos bem, mas é importante dizer que as queixas que nós temos aqui estão um pouco pela Europa toda. Médicos, enfermeiros em França, na Alemanha, estão cansados. Deram o máximo tanto de si e estão muito cansados, tal como os professores, mas de facto eu acho que é uma melhor gestão, uma melhor reorganização dos recursos públicos e agora o Vicente vai ficar muitíssimo admirado, eu acho que muitas vezes em articulação com o privado. Eu não diabolizo os privados. Acho que o Serviço Nacional de Saúde é uma mais-valia para todos nós, imigrantes também, não quero o sistema dos Estados Unidos. Eu gosto muito dos Estados Unidos em alguma coisa, mas tive alunos meus a fazerem doutoramentos lá e aquilo é um horror quando não se tem seguro de saúde. Tive um aluno que teve que ser metido no avião e vir para cá. Pois, mas atenção, os liberais não defendem o sistema Eu sei, não. Mas é os liberais portugueses. Mas foi de facto, agradeço muito ao aluno que tenha trazido isto, porque isto é o caminho certo que nós devemos seguir, tanto na saúde e não só. Acho que em muitas outras áreas são estas medidas de proximidade que nós devemos usar. Só acrescentar aqui uma coisa, fico contente, pelo menos fico contente em ver pessoas e a expressão que a Maria João acabou de dar relativamente à abrangência que deve ser a saúde. Não pode ser todo um assunto biológico, não pode ser, e graças a Deus é bom ouvir este tipo de posição. Que é do Dr. Manuel Pizarro também. Mas está bem, mas não era da assessora, ainda bem que é o Manuel Pizarro que foi para lá. É o homem do Porto. Também é muito importante. Também é importante. Para acabarmos com o nosso programa, temos agora um tema que é muito complicado, digo eu, um bocado fraco, que é a educação, é o futuro da escola. E foi o Nuno Camilo que trouxe e gostaria de começar pelo Nuno Camilo para saber o que é que ele nos quer trazer, o que é que ele nos quer dizer sobre este futuro da escola. Eu acho que o tema da escola nós podemos fazer 10 Aliás, estamos as professores aqui no... Aliás, o Nuno está bem ao pouco professor, está bem a aula, não é? Nós podemos estar aqui a dar aulas, podemos estar aqui a dar aulas, podemos estar aqui a fazer 10 programas, temos tema e tema e tema. Eu gostava só de focar no ensino profissional. Nós hoje temos um problema estrutural, que é a falta de mão de obra qualificada. A Europa tem muitas serviços para esta área e nós estamos no pelotão dos 10 abaixo do que devíamos estar a cumprir. Nós, neste momento, a média da Europa está acima dos 50% e nós estamos em 39% daquilo que é o número de alunos que estão no ensino profissional. E isto está-nos a causar dois problemas. O primeiro problema é que a falta de aposta nesta qualidade, neste tipo de ensino, é uma aposta que já vem de vários anos. Porquê? Porque as pessoas olham para um ensino de segunda qualidade. E quando não é, porque nós vemos muitos profissionais que fizeram ensino profissional e hoje estão em lugares fantásticos, ocupam posições muito interessantes e têm uma atividade crescente. Vemos também que os alunos do ensino profissional, em média, demoram no máximo 12 a 14 meses até terem emprego. No máximo. A maior parte deles, 1 em cada 5, quando sai das escolas profissionais e onde fizeram um estágio, ficam a trabalhar nos locais, que é uma coisa também muito interessante, esta relação de proximidade. Aliás, temos o campeão nacional das profissões em português, é o filho do Paulo Teixeira, que é o João Teixeira,
que é o que ganhou o Campeonato Mundial das Profissões num concurso internacional. Do IFR. Nós, para ganhar prémios, somos fantásticos. Não, mas, aliás, Ganhamos prémios, que é uma coisa. Nós está em Portugal, Portugal, em vários areópagos do trabalho. O que é que eu acho que era importante? Importante era nós começarmos a olhar para este tipo de ensino e perceber que isto pode nos ajudar, primeiro, a não haver uma inflação tão grande da falta de mão de obra que nós temos. Porque nós hoje estamos a trazer mão de obra estrangeira e desqualificada, com muitos problemas estruturais. Eu não estou a falar nos ucranianos, estou a falar de outros países mais asiáticos, que infelizmente não falam a mesma língua, têm problemas de integração e que nos dificultam, por assim dizer, a nossa competitividade. E depois temos que nos lembrar que nós, europeus, estamos sob uma tutela de um conjunto de legislação que fazem com que a nossa produtividade e a nossa capacidade de ter competitividade também é muito baixa. Porquê? Porque a legislação é extremamente exigente e faz com que nós percamos essa questão muitas vezes do preço. Eu não estou com isto a querer dizer que nós devemos manter salários baixos, porque quando me falam dos salários baixos, não, há realmente pessoas que têm salários baixos, infelizmente. Mas aqueles que são bons, as pessoas aumentam os salários e não os deixam fugir, porque muitas vezes o que vai acontecer é que vem um mais fraco e que vai quebrar os resultados das empresas. Portanto, nós vemos aqui a necessidade, primeiro, de olhar para o ensino profissional de outra maneira, percebermos que o ensino profissional tem um regime de financiamento do tempo da outra senhora, que já não se coaduna com esta realidade e este contexto. E depois vemos outra coisa, que é, nós devíamos olhar para o ensino profissional como também uma primeira opção. Porque nós não podemos ser todos engenheiros, todos arquitetos, todos médicos, todos advogados. Pode ser mesmo, pode estar no ensino profissional. Sim. Mas na verdade é que nós precisamos desta mão de obra qualificada. E precisamos muito, ok? E das duas uma. Ou existe uma estratégia em que nós passamos a ser um país de serviços e de turismo e não fazemos mais nada. Ou então, se nós quisermos, quando nós falamos na reindustrialização do país, nos apoios aos quadros comunitários à industrialização, nós depois não temos mão de obra. E quando nós chegamos ao interior do país, nós não conseguimos captar estes jovens, nem porque eles não se sentem atraídos, nem porque nós valorizamos este ativo. E eu gostava de fazer uma declaração de interesses. Recentemente, o Sr. Secretário de Estado, o Dr. António Leite, fez a gentileza de participar numa iniciativa de uma escola profissional aqui do Porto, numa entrega de diplomas, e no qual ele destacava a importância do ensino profissional, e espero que o Governo, não pela pessoa do Dr. António Leite, porque sei que é um empenhado na matéria, mas sabemos que acima do Sr. Secretário de Estado existe o Ministro, e depois existe o Sr. Primeiro-Ministro, e depois ainda temos o Presidente da República que manda às vezes para o Governo. Não querendo ferir suscetibilidades de ninguém, ele de vez em quando manda assim umas postas, Marcelo, e aceita. Ele é muito mais comentador do que presidente. Esquece que já não está na TV a comentar. Ele consegue alterar os horários de voos e tudo. Mas uma das coisas, antes de virmos cá para baixo para conversar, eu tinha pensado que o Nuno Camilo, quando falava do futuro da escola, tinha a ver um bocado com a ligação com a inteligência artificial. Isso é outra coisa. Mas já vi outra Somos coisa. 10 temas. Não, mas quando eu li o futuro da escola, disse, meu Deus, para onde é que isto vai? Porque isto Queria destacar esta questão do ensino profissional e acho que eu vou dar mais, passa por aqui. Vou dar mais, cheguei. Na tecnologia. Não, mas agora eu queria... Maria João. Isto de facto mostra que às vezes existe um bloco central, não é? Porque estamos de acordo. E mais, eu acho que nestas questões tem mesmo que haver um pacto de regime. Porque se a democracia funcionar, o PS não será sempre governo e haverá uma alternativa, que em princípio será liderada pelo PSD, talvez com a iniciativa liberal, mas, portanto, isto é o normal funcionamento do regime democrático. E acho que há temas em que nós temos que ter pactos de regime. E eu até tenho aqui, porque trouxe, a aposta no ensino profissional é chave. E isso tem sido feito lentamente, eu tenho aqui dados, desde que o governo do Costa,
do António Costa chegou, nós passamos de 5.222 turmas para 5.974 turmas do ensino profissional. Portanto, essa aposta está a ser feita e acho que houve apenas um interregno, que foi durante o governo do Passos Coelho, em que o ministro Nuno Crato esteve ao, digamos, arrepio disto, porque o Nuno Crato olhou para o ensino profissional e viu como uma espécie de escoadouro dos alunos que chumbavam no outro ensino. E ele chegou a dizer que quem chumbasse 2, 3 vezes no ensino normal ia para o ensino profissional. O que foi muito mal, porque deu essa ideia de que o ensino profissional não é uma alternativa e que pode ser de tão boa qualidade como o outro. Já agora deixe-me dizer, eu quando acabei o curso, como fui para a via científica, eu fui dar aulas para uma escola profissional de Bento dos Caraça, no Porto, exatamente, e aonde fazem um ótimo trabalho. E para além disso, sou da área das artes, da música, cinema, teatro, onde existem escolas profissionais e específicas de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. E, portanto, é importante dizer isso. Para além disso, há uma aposta deste Governo nos chamados centros tecnológicos especializados e que para este ano estarão, portanto, previstos 109, com um investimento de 143 milhões de euros. Portanto, eu concordo consigo. Aliás, a reindustrialização não é apenas do nosso país, é da Europa toda. Eu acho que a Covid mostrou-nos que nós nem máscaras tínhamos, a Europa não tinha o essencial e, portanto, nós temos que reindustrializar e precisamos de uma mão de obra especializada, mas que mais? E que pode continuar no ensino superior. E permitam-me lembrar que foi agora finalmente aprovado que o ensino politécnico, que está espalhado pelo território todo, e que dá cursos de excelente qualidade, eu também conheço o das artes, mas dá em outras áreas, neste momento também pode dar doutoramentos nas empresas, que é muito importante. Portanto, doutoramento não tem que ser aquela tese que nós fazemos durante anos, escrita, não sei, ela pode ser feita nas empresas. Bragança, Leiria, e o que era feito era nas universidades. Ora, finalmente, o próprio ensino politécnico ganhou esse estatuto de que é possível uma ligação com o mundo empresarial, com o território, e isso é muitíssimo importante. Portanto, começa aqui na ideia de que, de facto, não temos todos de estar nos liceus, nos antigos, portanto, liceus, e de que este ensino pode ter muitíssima qualidade e que pode haver avanço, portanto, na mesma, os estudos podem chegar até ao ensino superior nessa área mais técnica. Isso é uma coisa que eu acho que é um caminho que estamos todos a seguir. Rapidamente. Antes de dar a palavra ao Nuno para fechar o tema, o Vicente tem... Rapidamente, só duas ou três notas. Primeiro, a única objeção que eu tenho é que tenha sido abordado este tema como educação. Educação e ensino são duas coisas completamente distintas. Completamente distintas. E um dos problemas que nós temos é que referimos educação em termos políticos quando devíamos referir ensino. Relativamente ao ensino profissional, a questão que se põe aqui é, tendo em conta aquilo que está a acontecer a nível tecnológico, é que profissões e para que profissões. Quando nós vemos que, por exemplo, Mas são as profissões de futuro, não é? Exatamente. Quando nós vemos no Japão, por exemplo, as profissões que estão mais em risco são advogados, arquitetos e médicos de diagnóstico. E, portanto, é preciso pensar muito bem, porque nós continuamos a formar alunos para profissões que vão ou desaparecer ou oferecer nichos no mercado. Portanto, se o objetivo é manter determinados padrões de comportamentos para atingir determinados dados estatísticos, vamos entrar no buraco, vamos entrar mesmo no buraco definitivamente. E eu aqui, por exemplo, devemos aproveitar aquilo que a Maria João fez referência, porque realmente a Covid ensinou-nos muita coisa, e nota-se que agora a Comissão Executiva está a ter políticas, a Comissão Europeia está a começar a ter decisões políticas que se traduzem na aplicação de políticas de onshore e nearshore, precisamente para a gente não ficar tão dependente de
terceiros. Portanto, até aí vamos ter que reformular a maneira como nós fazemos comércio com países terceiros. Mas isso é outra coisa. Porque o problema principal, não no ensino profissional, não direi tanto no ensino profissional, porque realmente aquilo é muito mais, digamos assim, objetivo relativamente à função ou à profissão que o aluno vai executar e exercer. Mas a questão é que nós não podemos ser apenas transmissores de conhecimento e exigir resultados em testes sobre esses conhecimentos, ou os conhecimentos que os alunos vão adquirindo. Nós temos também que exigir, ou dar, exigir não é a palavra, exigir a quem dirige, neste caso, ou às reitorias, ou ao Ministério, que pensem em alternativas para que os professores sejam capazes de dar destreza aos alunos. Porque não há nenhuma empresa que contrate um aluno e que lhe diga resolva este problema, não pode consultar livro nenhum. Não pode consultar manual nenhum. Portanto, nós temos que arranjar maneira, os alunos não são todos iguais, uns aprendem de uma maneira diferente dos outros, uns têm dificuldades em determinadas circunstâncias, outros em condicionalismos distintos, e nós temos que arranjar maneira de lhes dar destreza mental a nível de pensamento para que eles consigam chegar do ponto A ao ponto B o mais depressa possível, mas segundo um caminho que é fundamentado e que permite conhecimento para atingir a solução. Isto é a minha grande preocupação. Nós vamos entrar num mundo em que todos os pressupostos que nós temos atualmente vão ser postos em causa. Só vejo 7 países no mundo a pensar sobre este problema. O grande mundo da incerteza, não é? Não, Miguel, tens a palavra para acabar com o... Em relação à questão E acabar com o programa. que falou dos centros tecnológicos, é verdade, sim senhor, existe um investimento muito grande, consequência do PRR, mas há uma questão que é importante, que eu acho que é importante destacar, que é esta questão da estratégia que eu falo. Nós temos que perceber que nós neste momento no ensino temos o privado e temos o público. E muitas vezes existe esta necessidade de dizer, ok, vamos beneficiar ao público quando o privado fez investimento, quando o privado supriu necessidades em determinados momentos e quando o privado também dá emprego às pessoas e cumpre as mesmas regras da contratação pública e as regras todas. E também era importante, no meu entender, destacar uma coisa, que é, existe padrões relativamente àquilo que são as necessidades do mercado e infelizmente não há bolas de cristal para perceber o que é que vão ser as profissões de futuro. No entanto, existem atualizações e posso dizer que no caso do Porto, são as CIMs que fazem essa gestão, veem qual é a rede e a distribuição da rede, no caso do Porto é a área metropolitana do Porto, e recebem também as indicações do Ministério da Educação, com cruzamento de dados com o Ministério do Trabalho, do Emprego e afins, para perceber quais são as necessidades e muitas vezes dar mais ênfase a determinados cursos e tirar números de vagas para outros cursos. Agora, há uma questão que eu acho muito difícil nós conseguimos prever, é que nós conseguimos pensar, nós há meia dúzia de anos conseguimos pensar se calhar a 5, 6, 7 anos. Eu acho que com esta questão da inteligência artificial, as coisas está para lá do aceitável. Até mesmo se nós perguntamos à própria inteligência artificial, eles têm dificuldade em darmos uma solução mágica. Agora, nós temos é que perceber se nós queremos um país só de serviço, só de comércio, com indústria, e se vamos estar a pôr dinheiro na indústria e depois não temos mão de obra qualificada. E temos também que perceber que o país, neste momento, está a começar a ficar muito pendente para o litoral e o interior está com problemas estruturais graves. E não vai lá com medidas só das câmaras municipais. Eu conheço algumas câmaras municipais que, neste momento, oferecem terrenos para a instalação de fábricas, mas depois as empresas vão lá com o intuito de fazer um bom negócio, mas e agora onde é que nós temos as pessoas para vir trabalhar? Aí tem que contratar um autocarro para ir buscar as pessoas a 40 e a 50 km e é um transtorno. Portanto, isto é uma coisa integrada, isto vai àquilo que era, como é que nós pensávamos as cidades, e tínhamos a velha discussão. Mas é que nós nunca pensamos assim nas cidades. E era preciso repensar é outro tema. O planeamento integrado daquilo que são as cidades e a mobilidade. Não é? Portanto,
Foi um prazer estar convosco. Até para a semana. E Obrigado. foi um bom debate, uma boa conversa. Muito obrigado, Maria João. Obrigada. Espero estar cá mais vezes. Espero que sim. O Carlos Braz, a gente. Despachá-los. Eu espero que ele não esteja a ver isto. Não. Esta parte corta. Ok, foi um prazer. Eu, por acaso, percebes que eu